Hoje a gente recebe aqui no estúdio uma figura de destaque do Ministério Público do Piauí, é o promotor de justiça e palestrante do primeiro seminário de segurança pública da planície litorânea, que acontece nessa próxima sexta-feira, dia 16, aqui em Parnaíba, é o Dr. Rômulo Cordão. Seja bem-vindo, Dr. Rômulo. Grato a todos. Para mim é uma honra estar aqui com os telespectadores da TV Costa Norte, falando de um tema tão importante como é segurança pública, né? Dr. Rômulo, o senhor vai abrir o seminário com uma palestra bem provocadora, intitulada O Mito do Encarceramento em Massa e a Proteção Deficiente do Direito das Vítimas. Que reflexões esse tema ele traz para o atual debate sobre a nossa segurança pública brasileira, especialmente em cidades interioranas como Parnaíba, apesar de vivermos na região litorânea? Bom, Helder, primeiramente, a nossa intenção é fazer com que as pessoas reflitam, né? Analisem criticamente. Há muitas falas, sobretudo na segurança pública, que provém do tal senso comum, né? Uma fala do senso comum, não devemos construir penitenciários, devemos construir escolas. Beleza, escola é importante, investir em educação. Mas como o que fazer em relação àquelas pessoas que não cumprem as leis e muito mais? Aquelas pessoas que atacam, né, de forma deliberada, impetuosa a sociedade. Então nós também precisamos de sistemas, que os sistemas penais funcionem. Então esse evento, né, o primeiro seminário de segurança pública da planície litorânea, ele traz várias autoridades que atuam na área e que têm publicações também, ou seja, que tem a teoria aliada à prática, justamente para a gente discutir essas questões, não só com a comunidade acadêmica, com as autoridades, mas também com a população em geral, já que é um tema que está diretamente ligado à vida de todas as pessoas. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa a nível nacional do Instituto da Fundação Getúlio Vargas, salvo engano, que a maior preocupação do brasileiro hoje não é mais saúde ou emprego, é segurança pública. Então, assim, esse evento tem essa tônica de projetar um olhar crítico para todas aquelas pessoas que irão participar. Diante dos episódios que nós vivenciamos aqui nos últimos anos na nossa planície litorânea, com a escalada vertiginosa da criminalidade impulsionado pela atuação de facções criminosas, a gente viu como essa área de segurança pública não é um assunto para especialistas ou só para a polícia e que a sociedade ela clama realmente, como o senhor disse, né, por proteção. E é importante que, assim como as forças, o cidadão comum também esteja aparelhado, discutindo, atuando realmente e até mesmo cobrando as autoridades constituídas para uma melhor proteção da nossa sociedade. Aqui em Parnaíba, a gente viu uma desescalada, agora recentemente, mas não é por conta dessa desescalada que a gente tem que baixar a guarda, não é, promotor? Exatamente. Nós temos que continuar vigilantes, né? E a segurança pública, como você estava bem dizendo, ela interessa a todos, porque quando não há segurança naquele local, isso impacta na questão da empregabilidade, porque a classe empresarial não vai investir num local onde não tem um mínimo de segurança. Aquilo impacta na questão da saúde pública, né? Porque essas questões ligadas à criminalidade impactam também na saúde pública. Então, assim, segurança pública está ligado a basicamente tudo, ao turismo. Como é que você vai fomentar um turismo numa cidade que não há um mínimo de segurança? Então, é um tema que interessa a todos de forma indistinta. E essa diminuição que aconteceu nos últimos anos, com muito trabalho das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, da FICO, Força Integrada de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado, que a gente criou, né, digamos, inicialmente começou aqui em Parnaíba e depois se alastrou para todo o Piauí. Então o projeto embrionário nasceu aqui, a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário. Isso, de todos esses atores, é importantíssima no que diz respeito à segurança pública. Mas também é importante a sociedade ter conhecimento do que está acontecendo, quais são os gargalos que precisam ser resolvidos, porque afinal de contas são essas pessoas, né,
que tem o maior poder, que é o poder do voto, para eleger pessoas que mais ou menos caminhem na tônica de viabilizar uma segurança mais adequada. Lendo os seus livros e artigos, acompanhando também sempre de perto as suas manifestações, o senhor é bastante atuante também nas redes sociais, né, discutindo sobre isso. O senhor costuma dizer que se fala muito de réu e pouco da vítima. Quais seriam os caminhos possíveis para dar maior centralidade, proteção dos direitos das vítimas nesses processos judiciais? Inclusive, Helder, vai ser um dos pontos a ser discutido nesse evento, inclusive faz um pouco parte do meu tema em si, mas assim, nós estamos caminhando no Brasil agora até essa visão também em torno da vítima, porque o processo em si ele é sempre pensado para ver o réu, as garantias que num Estado democrático de direito deve existir, o contraditório, a ampla defesa, tudo bem. Mas também há de haver um olhar multifocal que também atenda às vítimas. Porque a vítima dos crimes, ela tem um conceito primário, aquela que sofre a subtração no roubo, aquela que perde a vida, mas a vitimização ela é muito maior. Ela atinge os familiares daquelas pessoas que convivem, ela tem a vertente psicológica daquelas pessoas que sofrem o delito, tem a vertente que impacta inclusive na economia, aquelas pessoas economicamente ativas que deixam de serem produtivas em decorrência do crime, a questão, por exemplo, previdenciária, pessoas que se tornam incapazes de trabalhar em decorrência do crime. Então, a criminalidade, ela atinge a sociedade, sobretudo as vítimas, de uma forma muito cruel. E é preciso que os operadores do direito também vejam o lado das vítimas. E isso é o que a gente tem discutido bastante, e eu vejo que aos poucos já está havendo, digamos assim, uma mudança de paradigma no sentido de também preservar o direito à segurança pública, o direito das vítimas, o direito da sociedade, se há de um lado o direito daqueles que praticam delitos ao devido processo legal, a ser respeitadas as garantias, do outro lado também há o direito das pessoas que não praticaram delitos e que têm esculpido na Constituição aquelas garantias e direitos que estão lá. Eu estou aproveitando aqui a oportunidade da entrevista para a gente conversar e passear também por outros temas com uma mente tão brilhante como é a sua e bastante atuante aqui na cidade de Parnaíba, e a gente tem sempre muita coisa realmente para discutir dentro dessa seara jurídica, dentro da segurança pública. A sua trajetória como promotor, o senhor tem se dedicado ao estudo desse enfrentamento das facções criminosas, como a gente já falou. Como que a presença dessas organizações, elas afetam o trabalho, por exemplo, do Tribunal do Júri, da segurança institucional, dos promotores e também dos juízes, na sua visão? É um fenômeno, Helder, que ele quebra o paradigma daquela criminalidade antiga, daquela pessoa que de inopino, de supetão, resolvia praticava ali um roubo ou uma discussão de bar que resultava num homicídio. É uma criminalidade diferenciada porque são pessoas que estão dispostas de forma permanente, como se fosse uma empresa, à prática delitiva, inclusive dominando áreas que deveriam ser do comando do Estado, do poder. Então, veja, é uma nova criminalidade. Essa nova criminalidade, de fato, ela impacta na atuação de todos os operadores do direito, do promotor, do juiz, dos advogados também. E isso perpassa por uma reflexão de como nós devemos atuar. Ora, se os remédios previstos na lei antigamente eram suficientes para aquela criminalidade de 1940, quando foi confeccionado o Código Penal, será que essas mesmas ferramentas são suficientes para se fazer frente a essa nova criminalidade? Por exemplo, você tocou aí perfeitamente o Tribunal do Júri. Antigamente as pessoas, os jurados ou as testemunhas que iam depor em plenário, iam de forma muito tranquila e desembaraçosa, porque sabiam que aquelas pessoas ali que estavam sendo processadas, em tese, não representava nem de forma latente uma ameaça. No contexto de facções, a realidade é outra. As pessoas têm medo, as testemunhas. Às vezes, vítimas que sobrevivem de um atentado, chegam no plenário e dizem o que disseram antes na fase investigativa. Em relação aos jurados também há uma certa reserva. Então isso é um ingrediente a mais, é um desafio a mais a todos os operadores.
Eu quero dizer que isso é intransponível? De maneira nenhuma. Isso não é intransponível. Nós temos condições, capacidades intelectivas, legais de fazer e conseguir lutar de forma eficiente contra essa criminalidade, mas perpassa de forma imprescindível por essa mudança de paradigma em relação à produção probatória, à atuação das instituições, em termos, por exemplo, de cooperação. Eu vou dar só um dado. Nós vivemos aqui numa região de divisas, né? Maranhão, Piauí, Ceará. Para um combate à eficiência dessa criminalidade, é sobremodo importante que as polícias desses estados, não obstante estejam subordinadas a estados, né, a entes federativos diferentes, mas elas têm que se comunicar. Porque o crime, não há para o crime a imposição de fronteiras. Aquele que pratica o delito lá em Barreirinhas, no Maranhão, ele vem e pratica aqui em Parnaíba e depois vai praticar em Chaval, no Ceará. Então, é imprescindível que as autoridades, as forças de segurança, o Estado, se una nessa criminalidade que deixou de ser uma coisa localizada de Rio de Janeiro e São Paulo e se tornou uma coisa de Brasil já. Nós até conversávamos durante o intervalo, antes aqui de iniciarmos a entrevista. Amanhã o governo do estado anunciou a inauguração da nova unidade prisional aqui da nossa região, né, que fica ali no município de Buriti dos Lopes. E existe um discurso muito difundido de que no Brasil se prende demais. A sua palestra, ela questiona esse discurso. Como é que o senhor analisa essa percepção? O que os dados realmente eles apontam sobre isso? Exatamente. Um dos vieses que nós encontramos, infelizmente, a estatística também é uma coisa que pode ser manipulada em relação a esses dados. Nós temos que partir, Helder, já dando aqui um spoiler do que vai ser sexta-feira, mas o Brasil prende demais. Vamos refletir. Quantos homicídios nós temos no Brasil anualmente? Nós temos, Helder, quase 50 mil homicídios por ano. É muito homicídio. Nós somos o primeiro país do planeta Terra em número de homicídios. Os homicídios do planeta, nós somos responsáveis por 20% dos homicídios. É muita morte. Nenhuma guerra declarada se morre tanto como se mata no Brasil. Quase 50 mil homicídios por ano. Em 2017, nós chegamos à marca de mais de 60 mil homicídios. Isso eu estou falando só dos homicídios. Eu não estou falando de roubo com violência à mão armada, que aí é em torno de 1 milhão pelo anuário da violência, que é um dado que pega todos os dados das secretarias estaduais de segurança pública e há uma compilação. Então, roubo só nas capitais, sem falar outras cidades que não são capitais, mas são cidades grandes, nós temos 1 milhão de roubos por ano, ou seja, subtração mediante violência ou grave ameaça, não é furto. Então, como nós prendemos tanto, se nós temos uma criminalidade tão grande e, por exemplo, pegando os homicídios, desses homicídios, apenas 5% efetivamente chega a uma autoria, ou seja, 95% dos homicídios sequer se chega a uma autoria. E uma vez chegada a autoria desses 5%, aproximadamente metade é que, ao final, de fato, há uma responsabilização. Então, quando a gente começa a refletir, a gente vê que, pelo contrário, o Brasil é um país que tem muito crime e que, portanto, deveria encarcerar mais. E já há várias medidas a nível de Brasil que prevêem o desencarceramento para crimes pequenos, crimes brandos. O Instituto do Acordo Não Persecução Penal, o Instituto da Composição Civil, o Instituto da Transação Penal, e tem vários. Então, no Brasil, realmente, a tônica é se combater com a resposta mais dura do Estado, que é a pena privativa de liberdade, para aqueles delitos graves. O grande problema é que essas pessoas praticam esses delitos e a porta das penitenciárias, elas funcionam como uma porta de banco. Aquelas portas giratórias que a pessoa entra e rapidamente sai. Então, o tempo que essas pessoas passam realmente presas é muito pequeno, Helder. Se você pegar a lei de execução penal. Então, pessoas que são condenadas a 20 anos no tribunal do júri por um homicídio, por um feminicídio, que efetivamente não passa 4 anos presa, por uma série de institutos que tem na própria lei de execução penal. Então, como é que eu vou dizer que se prende demais? Pelo contrário, é um país onde as vítimas, né, não têm um mínimo de consolo em relação aos direitos que lhe foram roubados, que lhe foram desrespeitados.
Como propositor desse seminário de segurança pública aqui na Planície Litorânea, o senhor deve também ter se debruçado e ter compilado muitos dados. Dentro da sua visão geral, o que o senhor acredita que serão os desafios do Ministério Público frente a essa insegurança, frente à violência, frente à corrupção e à impunidade aqui na nossa região, que é onde o senhor atua? Um dos pontos fulcrais aí que nós vemos é a questão da impunidade. A impunidade, ela é uma mola que propulsora da criminalidade. Quando aquela pessoa que resolve praticar um delito sabe que sofrerá uma sanção à altura da gravidade do que praticou, aquilo ali desestimula. O direito penal tem como essência ser um instrumento de dissuasão, para dissuadir aquela prática, né? Mas quando ele não funciona, deixa de ser instrumento de dissuasão, porque se sabe, como eu disse, uma porta giratória que se entrará, mas se sairá muito rapidamente. Então, esse trabalho que vem sendo feito, por exemplo, você tocou em Parnaíba, que diminuiu um tanto a criminalidade aqui, ele vem sendo realizado através de todas essas forças, porque há tido um trabalho no sentido de identificar essas pessoas, elas serem presas, isoladas o maior tempo possível para que não voltem a delinquir. Porque são essas mesmas pessoas, Helder, que voltam para as ruas e voltam a praticar crimes de forma reiterada. Então é necessário que todos os atores do sistema criminal, juízes, promotores, delegados, agentes de polícia militar, enfim, todos tenham essa acurácia de bem produzir os elementos de responsabilização para que aquelas pessoas realmente sejam responsabilizadas à altura do que praticar. O caso contrário, a tendência é, mais uma vez, essa escalada da violência. Evidentemente que também precisamos de melhoria em termos legislativos, né? Em alguns fatos, uma maior severidade na sanção, em outros casos, uma menor morosidade do processo, para que tenha uma resposta também, eu não vou dizer imediata, mas num tempo razoável, porque justiça, né, a destempo também não se traduz numa verdadeira justiça. Então, basicamente, em linhas gerais, são essas as proposições que a gente sempre reflete. Doutor Rômulo, muito obrigado por essa entrevista tão rica, necessária. É importante a gente discutir esses temas. Por vezes a gente até passeia por alguns termos jurídicos, mas eles também são necessários para a compreensão da nossa população. A gente segue acompanhando aqui a sua atuação, as discussões do seminário que acontecem na sexta-feira, dia 16. O senhor fica à vontade, então, para reforçar esse convite. Pronto, todos estão convidados. Será na Fé Comércio, dia 16, pela manhã e pela noite. Teremos vários palestrantes, alguns deles com publicação, com grande experiência na área. Então, assim, será um evento muito interessante para englobar aí todos os interessados, como diz o próprio nome do evento, da Planície Litorânea. Então, alunos, estudantes dos cursos de Direito de Parnaíba, muitos que são do Ceará, outros que são do Maranhão e em especial os daqui, agentes da Força de Segurança Pública, as guardas municipais também foram convidados, já que teremos um especialista, o Dr. Riedel, que escreve sobre guarda municipal, e a guarda municipal, Helder, é uma nova realidade que foi incluída, digamos assim, no sistema de segurança pública, após decisão do Supremo Tribunal Federal esse ano. Então, assim, e toda a sociedade de forma geral que quer compreender um pouco da dinâmica da segurança e também entender para poder auxiliar, né, no fomento, na criação de um ambiente de maior segurança na nossa cidade, na nossa região. Obrigado, portanto, doutor Rômulo. Uma ótima tarde para o senhor, um bom trabalho.